Eu falei para você de um assunto que iríamos hoje conversar no momento da nossa entrevista, direção espiritual. Muitas pessoas estão em busca de amadurecer na fé, ter maior intimidade com Deus e construir uma vida de santidade. É a busca de muitas pessoas. E é nessa procura que precisam de ajuda para entender os desígnios do Pai e discernir sua vocação. Por isso, existe a direção espiritual. Você já ouviu falar? Você tem dúvidas sobre a direção espiritual? Para entendermos a importância de uma direção espiritual, nós vamos conversar agora com o Padre Antônio Donizete do Nascimento. Ele está aqui, ao vivo no estúdio do Almanac, e eu não preciso nem falar que é sempre uma alegria ter o Padre aqui. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, uma alegria também enorme ficar aqui com você um tempo. Saber das experiências que o Padre faz, ele partilhando dessas experiências com a gente, com certeza vai nos ajudar a crescer. Então preste atenção nessa conversa e nós já vamos começar, Padre, explicando para todos que acompanham o programa o que vem a ser uma direção espiritual. Bom, duas palavras, né? Direção na dimensão do espírito. Não é direção na direção geográfica de uma estrada, de uma meta, mas com a dimensão, o aspecto espiritual. No corpo da gente, se falha alguma coisa, se é o intestino, a gente vai ao médico, ao nutricionista para uma direção para essa área. Se é o coração, o mesmo modo, não é? E para a vida espiritual também tem quem nos ajuda a dar passos na compreensão, no discernimento de como viver a vida espiritual. Então nós podemos dizer que todas as pessoas que estão nessa busca aí de Deus, de ter uma caminhada de fé, é necessário ter uma direção espiritual? Não tem como fazer um caminho se não tiver um modo de organizar-se a partir dessa direção espiritual. Ela pode ser a homilia do domingo, ela pode ser a meditação que a pessoa pega todo dia de um padre ou de um bom estudioso nessa área na internet e que todos os dias dá alguma pista de como aplicar a palavra de Deus na vida concretamente. Ela pode ser um programa de TV bom que ajuda a pessoa a organizar espiritualmente a vida dela. Ela atinge várias dimensões, mas a direção espiritual, ela concretamente tem uma abordagem. É o seguinte: você abraçou a fé, buscou Jesus, aceitou Jesus, foi batizado. Chegou a uma certa idade, participou dos sacramentos, recebe a Eucaristia, recebeu o sacramento da crisma ou do matrimônio. E aí você tem dúvidas em algumas dificuldades de como viver essa bagagem, essa grandeza toda da fé no cotidiano, aplicar na minha vida concretamente, na minha paciência, na educação dos filhos, no relacionamento esposa-esposo, no meu ambiente de trabalho. Então, direção espiritual não é contar prosa com o padre. Não é ir lá para o padre e chegar lá e contar a mesma história todas as vezes e não sair da estaca zero. Porque tem gente que não quer sair da estaca zero. Ela quer um padre para quem ela vai contar a mesma coisa o tempo todo, a vida inteira. Desabafando. Para desabafar. Inclusive, quando o senhor falou assim, pode ser um programa, pode ser a homilia do padre no domingo. Eu até surgiu uma dúvida aqui. Quem está acompanhando a gente fala assim, mas padre, como que eu vou pegar a homilia? Eu quero uma direção espiritual para eu ir lá conversar, falar dos meus problemas. Então, não é isso a direção. Não. A direção espiritual, ela tem pontos concretos. Eu tenho um método de acompanhamento que eu uso assim. Eu falo para a pessoa, olha, ela geralmente vem desabafa, semana que entra, daqui 2 semanas ela volta e parece sempre aquela sensação de estaca zero. Aí eu proponho, então tá bom. Você vai à missa ao domingo, vai escutar a palavra de Deus, as exigências que a palavra de Deus apresentar para você, para a sua mudança e para a sua conversão. Nesses pontos em que você está enfrentando dificuldade, na próxima conversa nossa, eu vou conversar com você, Caísa, sobre as dificuldades que você está tendo para entender as exigências de Deus a partir da palavra para a realidade concreta da sua vida. Ótimo. Então, pontua coisa concreta. Meu problema é temperamento.
meu problema é paciência, meu problema é falta de disciplina, meu problema é, entendeu? O conflito de fé, eu tenho problemas, isso é muito comum. Eu não entendo tal ponto da fé, tal aspecto da fé. Eu não entendo o que é esse negócio de sofrimento. Nós estamos na quaresma agora, não é? O que é penitência, o que é jejum. Eu tenho dificuldade de entender isso concretamente e aplicar isso na minha vida. Então, direção espiritual é coisa muito concreta. Às vezes a pessoa começa a fazer pergunta tão básica, eu pego o catecismo da igreja e falo, ó, desse ponto, do ponto 1800 até 1820, você vai ler, próxima conversa você traz as dificuldades na interpretação desses pontos. Porque senão a pessoa não avança, senão não progride. Ô padre, esses dias eu estava até conversando aqui na associação mesmo, que a gente, como em tudo na vida, a gente nasce, nós somos pequenininhos, aí nós vamos crescendo, não é? Vamos assumindo responsabilidades, enfim, vamos crescendo. E na minha opinião, eu posso estar errado, o senhor pode me corrigir, que na vida de fé também tem coisas na nossa vida de fé, na nossa intimidade com Deus, que também precisa crescer. A direção espiritual nos ajuda a isso. Existe. Eu faço experiência hoje indo numa missa que tem muito louvor. Mas daqui a um tempo, aquela missa ou aquele momento de muito louvor já não serve mais para mim, porque eu preciso de uma coisa mais íntima com Deus. O senhor está me entendendo? A abordagem é a mesma linguagem do nutricionista, da nutricionista que eu falei. Eu vou dizer para você, olha, você está querendo ativar a musculatura do corpo para ter mais resistência. Sim. Espiritualmente, às vezes, a pessoa precisa ter musculatura para ter mais resistência espiritual. E eu digo para ela, o que você reza? Como é que é o seu diálogo com... Na imensa maioria, Caísa, a minha pergunta é, me fala da sua vida de oração. Qual é a sua intimidade com Deus? Aí eu digo para a pessoa, com esse tipo de problema que você tem na vida e esse método seu de oração está desproporcional. Mais ou menos a mesma regra do exercício físico da academia. Entendi. Nós vamos ter que pegar aparelhos mais pesados, exercícios mais hard, entendeu? Entendi. Nós temos que intensificar um pouco mais. Na mesma linguagem dos nutrientes. Olha, você está com deficiência de certos nutrientes no seu organismo. Você precisa de ler um tipo de subsídio espiritual, de aprofundamento espiritual, porque sua fé não é como se fosse um organismo assim sem cálcio, sem ferro e precisa de comer um alimento, para usar minha linguagem de cozinha, para usar taioba, para usar, entendeu? O leite de coco, uma coisa que vai dar sustância para a sua estrutura espiritual. A vida espiritual é a mesma ordem de raciocínio que a gente tem na vida biológica, na vida orgânica. Tudo é uma luta, não é? Tudo é uma luta. E depende da gente. Na verdade, eu gosto até de corrigir. Tudo é uma graça. É verdade. Tudo é uma graça. A luta é em vista da graça. A luta não é em vista de combate contra o mal. A luta não é um combate contra o que não presta. Não, nós somos mulheres e homens da graça. A nossa energia é gasta em vista da gente não receber em vão a graça de Deus, a segunda leitura da quarta-feira de cinzas, sim. Não é? Então, a nossa luta é para que o nosso organismo possa absorver os nutrientes da graça, porque às vezes a gente recebe tanta graça, mas o organismo não está absorvendo. E aí tem que tratar o fígado da alma, para que o fígado possa filtrar melhor e transmitir para a sua dimensão espiritual a graça. Porque tem gente que reza, e quanto mais vai à igreja e mais reza, mais olheira tem, mais tristeza tem, e parece que tem prazer com a tristeza que cultiva. Que fica ali preso na tristeza, pai. Ou então, eu peguei e eu agora estou com Nossa Senhora, com o terço aqui, eu estou num combate contra não sei o quê, e a pessoa vai ficando daquela rigidez física, o semblante rígido, a feição rígida, ela não dá nem uma trabalhadinha na aparência dela, porque ela está focada só naquele combate de tristeza. Eu sempre falo, olha, o nosso combate, ele já foi travado na cruz. Já foi. Ele já venceu, Caísa.
Nós somos mulheres e homens do tempo da graça. Nós só precisamos absorver essa graça. Absorver essa graça. Então, verdade. direção espiritual é te ajudar a absorver a graça, mergulhar, encharcar-se da graça. Ô padre, e falando em direção espiritual, quem pode ser um diretor espiritual? Só os padres? Não, geralmente se fala de nós padres em vista do papel específico. O ideal era que cada paróquia tivesse, assim, 500 a 1.500, no máximo 2.000 pessoas, em que o padre conhecesse todo mundo, soubesse a história de todo mundo, a vida e a fragilidade, as alegrias e graças de todo mundo, e a pessoa viesse e eu te conheço, sei da sua família, do seu casamento, dos seus pais, da sua família. Então, o diretor espiritual seria aquele que tem uma familiaridade. Ele não é um estranho falando com estranho. Entendi. Esse é o ideal. E isso, uma diretora espiritual pode ser um pai, uma mãe, uma madrinha, uma avó. Eu tive tantas pessoas religiosas, quantas freiras, mulheres, de altíssimo quilates espiritual nós temos na igreja. Uma quantidade enorme de religiosas, mas com um potencial enorme de escuta e de discernimento, porque o diretor espiritual ele tem que ter 3 níveis: o da escuta, o do discernimento e o do apontamento do horizonte. Ótimo. Se não tiver o apontamento do horizonte, sai, vá procurar outro porque não avança, não progride. Entendi. E o senhor dizia das pessoas que às vezes ficam lá e todo encontro com o diretor espiritual parece que não progride. Como fazer a direção espiritual dar frutos em nossa vida e para a gente progredir nessa intimidade com Deus, nessa caminhada? É a mesma coisa do ativar as forças físicas. Aí eu vou usar de novo a metáfora da academia. Aí é dizer para a pessoa, você está rezando 5 minutos, passa a rezar 20. Você está rezando 20 minutos, passa a rezar 40. Entendeu? Está rezando uma vez por dia, passa a rezar 2 vezes. Então, as dificuldades na absorção, na assimilação da graça, é que vão dar para o diretor espiritual o senso de discernimento de dizer para a pessoa, quantas vezes a gente chega numa situação desagradável de ter que dizer assim, irmão, é o seguinte, você não está progredindo. Das 5 coisas nos últimos 6 meses, 1 ano que eu estou te acompanhando, das 5 coisas que nós pactuamos lá atrás, você não avançou em nenhuma. Das propostas nossas de organização da sua vida para progredir, você não abraçou nenhuma. Então, procure outro diretor espiritual. Eu não vou te acompanhar mais. Em algumas situações, a gente precisa ser firme assim. Quando nós buscamos também uma direção espiritual, a gente tem que estar disposto a ouvir as verdades, claro, né, padre? Claro, porque senão, desabafo pode ser feito com todo mundo. Eu gosto muito de linkar a direção espiritual com o sacramento da penitência. Porque o sacramento da penitência você procura o sacerdote com a matéria, dizendo assim, olha, minha consciência me acusa de que eu não fui bem nessas situações e eu vim aqui para pedir perdão a Deus e receber a graça do perdão e o firme propósito em emendar-me, eu vou para um caminho novo. Padre, eu vim pedir perdão, minha consciência me diz que eu errei, mas a sensação que eu tenho é que eu não vou progredir. São pecados recorrentes, são vícios recorrentes em que eu não avanço, não consigo progredir. Aí o padre vai dizer, eu te acompanho, mas se você se submeter a uma disciplina, se não tiver a disciplina, Caísa, sem chance. Não caminha, né, padre? Não caminha. Tá certo. Ô padre, e falando de direção espiritual, as pessoas que estão acompanhando, né, todos nós que sempre estamos aí em busca de nos aproximar de Deus, o senhor falou da Santa Missa, mas quando que a gente percebe que está na hora, eu participo da missa, escuto lá a homilia direitinho, mas quando que eu vou perceber que está na hora de eu procurar uma pessoa, um diretor espiritual para me acompanhar, para eu ter os encontros marcados, para ele estar me ajudando? A gente usa muito aquela outra metáfora boa, da esponja. Esponja sequinha, se aperta ela e põe na água, ela chupa a água toda, não é? Sim. E às vezes a esponja vai ficando suja, não vai? Vai.
E aí você precisa pegar uma água morninha, colocar lá um detergente mais forte, lavá-la, porque ela começa a sujar também. Ao invés dela ser um instrumento de limpeza, ela começa a multiplicar sujeira. Então, às vezes, nós somos assim. Nós somos uma esponja que não mais assimila a graça. Então, é preciso lavar, limpar. Às vezes você vai à Santa Missa, participa da Santa Missa e você não se encharca de nada. Nem o canto, nem a decoração da igreja, nem a Eucaristia, nem a primeira leitura, a segunda leitura, Salmo, Evangelho, a homilia. Nada te impactou? Desconfie. Eu gosto de dizer assim, uma palavra bem dura. Numa certa altura, você desconfie se é o povo que está cantando ruim, se é o padre que está ruim, mal preparado na homilia, se é o trem aqui que não está rendendo, mas não inclua você como possibilidade de você desconfiar de você também. Você tem todo o direito de levantar a suspeita do resto, mas tenha coragem de pensar assim, e eu? Será que eu também não estou assimilando esse conteúdo da graça, não estou me encharcando, não estou me inebriando dessa graça, exatamente porque estou sujo, engordurado, ceboso e já com tanta outra coisa que não deixa a graça penetrar? Entendi. Esse é um critério muito bacana. Ótimo. Verdade, né? Sinceridade, Verdade. olhando para nós com verdade, sendo verdadeiros, isso é importante, não é, padre? Muito. O sinal de que sua vida espiritual está progredindo é sempre assim. O critério é se eu vivo um sentimento de experiência de luz, na luz da graça de Deus, na luz do ressuscitado, na luz do Espírito Santo. Se é sempre a luz do ressuscitado, a luz do Divino Espírito Santo, se as coisas estão claras para mim. Se as coisas, mesmo com dificuldade, com provação, eu experimento aqui dentro uma consolação e uma força que foge da proporção, da explicação. Ou se às vezes está assim um marasmo, não tem nada muito impactante, mas eu vivo assim, uma fase na vida, o arrozinho com feijão, mas eu sento para comer e o arrozinho com feijão é tão saboroso aquilo. É sinal de que não está te faltando grandes impactos na vida, que está bem, porque o que conta é a qualidade com que você está vivendo agora. Vida espiritual tem a ver com o modo com que eu vivo agora. O passado está reconciliado, o futuro está nas mãos daquele que providencia e o que eu tenho para viver agora. Vida espiritual tem a ver com agora. Pronto. Explicação ótima para que eu e você possamos crescer nessa intimidade com Deus. E é claro que o Padre Antônio Donizete estando aqui, nós vamos pedir a bênção e ele vai continuar um pouquinho mais com a gente para conversar com você ao vivo, né? O Padre que está sempre na receita do Padre, através daquele momento descontraído, está sempre ali também levando uma palavra, levando um exemplo, dando um exemplo prático para a vida. E a gente vai crescendo na fé juntos em toda a programação aqui da TV Pai Eterno. Então, para terminar esse momento de conversa, Padre, eu quero que o Senhor nos dê a bênção. Vamos lá. Manifesta, Senhor, sua misericórdia, derrame sobre cada mulher e homem que nos assiste a graça de um discernimento fecundo, para que a vida seja uma vida aberta à graça derramada sempre e transbordada sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém.